Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 71. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Hoje, como não poderia deixar de ser, eu vou falar apenas do coronavírus e, por último, eu vou fazer alguns comentários naquela sessão que eu deixo sempre por último, estamos de olho, né, de alguns eventos que estão em andamento no mundo também, para a gente não perder o foco desse acompanhamento global que a gente faz aqui toda semana. Com relação ao coronavírus, aquela tendência da semana passada, do nosso último Conexão Gel 70, da Itália crescendo muito, ela se manteve essa semana, né? Os números da italianos cresceram bastante e os dos chineses continuaram também com a tendência, como eu já tinha falado na última semana, tendência de queda. Eu vou dar uma passada rápida nos números mais atualizados que eu recolhi agora de manhã. Na Itália, os números estão chegando a 42 mil casos, com 3.500 mortos. Esses números devem ser atualizados daqui a pouco. Então, com esses 3.500 mortos, a Itália ultrapassou a China em número de mortos, né? Muito preocupante, principalmente se a gente levar em consideração a população italiana de 60 e poucos milhões e a da China de 1 bilhão 400 e muitos milhões de habitantes. Então, realmente, 3.500 mortos para a Itália em tão pouco tempo é realmente muito preocupante. E o número de casos, vocês vejam que hoje a Itália já tem um número de casos comprovados de coronavírus, metade do número de casos que a China chegou. A China, que está em segundo lugar em número de mortos, né? A China tem 81.250 casos, né? Ou seja, mais ou menos o dobro da Itália. Mas como a Itália está crescendo muito, né, a gente fica preocupado. Há uma possibilidade da Itália atingir, inclusive, esse número da China em termos de número de mortos. Como a população italiana, a média da população italiana é muito mais alta do que a da população chinesa, isso preocupa bastante, né? Então, na China, o número de mortos é em 3.250, né? Então, Itália 3.500, China 3.250, e aí logo em terceiro lugar vem o Irã. O Irã preocupa bastante também, já tinha comentado isso na semana passada. O Irã, em termos de casos, está chegando aí aos 20 mil casos, 18.500 hoje, mas esses números, obviamente, são imprecisos. Então, acredito que o Irã já deva estar batendo nos 20 mil casos, com 1.280 mortos. Também o número de mortos deve aumentar na atualização que sai daqui a pouco. Aí, o que vem preocupando também é o crescimento em outros países da Europa, em especial na Espanha, que é o quarto país em termos de número de mortos. Agora, no mundo, a Espanha está com 833 mortos, né? Então, assim, o Irã está com 1.300 e a Espanha com 833. Então, a Espanha preocupa porque o número de casos é muito grande. São 18 mil casos na Espanha, quase o mesmo número de casos que o Irã. Então, a Espanha está em quarto. E ali na Europa a gente tem alguns casos preocupantes. A França tem menos mortos, está com 370, ainda com só 10.500 casos, mas são quase 400 mortos na França. Ela está ali na Europa, fica em segundo lugar, terceiro lugar depois da Itália e Espanha. Então, assim, o Reino Unido, por enquanto, está preservado. A Alemanha também, que os números da Alemanha tem mais casos, mas menos mortes. A Alemanha está com 16.500 casos, um número de casos bem elevado. Mas o sistema de saúde alemão parece estar segurando bem, porque eles estão, por enquanto, com um número de mortos baixo, né, relativamente baixo, 44 mortos apenas, né? Então, esse é um dado importante. A Alemanha está com um número de casos alto, mas está conseguindo segurar os casos e como a gente está vendo aí na mídia, os Estados Unidos estão vindo, assim, em termos de números preocupantes. Os últimos números aqui, 14.250 casos nos Estados Unidos, com 205 mortos, né? O número de mortos ainda está relativamente baixo, menor do que a Espanha, menor do que a França. Mas os Estados Unidos, a tendência é aumentar a população dos Estados Unidos, mais de 300 milhões de habitantes. Então há uma tendência dos Estados Unidos a aumentar bastante. Como notícias positivas, a gente vê que o Japão segurou bem, né? O Japão não chegou a 1.000 casos, né? E 33 mortos, né? Havia uma preocupação muito grande, porque os chineses gostam muito de passar férias no Japão, viajam muito para o Japão, e havia uma preocupação aí de contaminação forte no Japão, país aí da Copa da Olimpíada, né, de julho a agosto. Mas os números japoneses estão bem controlados, né? Então não chegaram a 1.000 casos e 33 mortos. E Coreia do Sul também outro caso de sucesso, o número de casos muito grande, 8.600,
Mas em termos de mortos, a Coreia conseguiu segurar bem também, 94 mortos, não chegou a 100 mortos na Coreia do Sul. Então também é um caso de sucesso. O Reino Unido, em termos de Europa, é o país que está mais assim, reticente de tomar as medidas necessárias. Há muita pressão em cima do Boris Johnson, já começou a tomar algumas medidas, mas não está ainda fechando tudo, como é o caso dos outros países europeus. Últimos números nós temos do Reino Unido, 2.700 casos, com 140 mortos apenas. Né? Então, assim, mas vocês veem, por exemplo, o Reino Unido hoje tem mais mortos do que a Coreia do Sul. Né? Então, o Reino Unido tem que ficar muito atento. O número de casos no Reino Unido ainda é relativamente baixo comparado com esses outros países que eu falei para vocês, mas eu acho que o Reino Unido deve tomar atitudes mais duras aí nos próximos dias. E aí a grande surpresa, já tinha comentado isso no último Conexão, esses números aqui de alguns países muito populosos. Por exemplo, a Índia, sabemos que a Índia tem muitos problemas aí sanitários, uma população enorme, 1 bilhão 380 milhões de habitantes, né? Muita gente. Hoje só tem registrado 194 casos e 4 mortos. Na minha avaliação, é apenas uma suposição, assim, uma avaliação, acho que o problema da Índia é esse levantamento, né? Então, acho que o número não está condizente com a realidade. Mas, de qualquer maneira, é um número muito baixo, né? Então, assim, obviamente, há uma preocupação muito grande com relação à Índia, porque as condições sanitárias lá são muito ruins, né? Mas a população indiana, a maior parte da população indiana é uma população rural também, né? Então, não sei até que ponto isso provavelmente atrapalha até as estatísticas, né? Não sei como é que ainda está levando essa questão da estatística, mas número baixíssimo, né? 194 casos, menos de 200 casos na Índia, só 4 mortos. Para a população da Índia é uma coisa assim realmente espantosa. Um outro caso também ali perto, que é interessante, a Indonésia, a quarta maior população do mundo, né? A Indonésia tem quase 300 milhões de habitantes, atrás dos Estados Unidos, mas a Indonésia 300 milhões de habitantes, está com 300 casos e 25 mortos. Também um número, comparado com a população, muito baixo. Na América do Sul como um todo, graças a Deus, por enquanto, números muito baixos. Em total, na América do Sul, não chegamos a 1.500 casos, toda a América do Sul, e 13 mortos, né? Somando todos os países da América do Sul. Então, isso aí, pelo menos por enquanto, ainda estamos um pouco preservados. Falando um pouco de uma cronologia para lembrar vocês, os dados mais recentes que temos é que o paciente zero provavelmente surgiu na China em novembro, tá? 17 de novembro, último artigo que eu tenho tratando sobre esse dado do paciente zero na China, né? 11 de novembro. E assim, a China emitiu um alerta para a Organização Mundial de Saúde em 31 de dezembro. Né? Então, acho que isso aí também é um dado importante. O primeiro morto, né, na China, a primeira pessoa a morrer na China por coronavírus, formalmente, pelos dados chineses, 11 de janeiro. E aí, interessante, eu estava reconstruindo os últimos podcasts, eu comecei a falar de coronavírus no Conexão Gel 63, 24 de janeiro. E aí, eu escutando novamente, nesse dia, 24 de janeiro, tinha, fora da China, só 13 casos, vejam bem, 13 casos. Na China, 900 casos. E na China, onde só tinha mortos na China, por enquanto, naquele 24 de janeiro, 26 mortos. Né? Então, nós estamos aí falando de apenas 2 meses atrás, né? Menos de 2 meses atrás. Né? Então, foi 24 de janeiro, o primeiro podcast meu que eu tratei do assunto, chamando a atenção. Naquela época, eu comentei, a China já tinha fechado a província de Hubei, né, onde fica a cidade de Wuhan, né, a principal cidade, e eu estava comentando que achava que os números não eram bem esses. Provavelmente os números iam aumentar, e o fato da China ter fechado em quarentena milhões de chineses naquela província me chamou muito a atenção de que provavelmente o problema era realmente muito sério. E esse problema avançou. Uma outra data importante é quando a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia mundial no dia 11 de março. Tá? Então, foco agora, em termos de combate ao coronavírus, é realmente a Europa. Preocupa muito os Estados Unidos, né, pela população, etc. O que a gente está vendo na mídia, de uma maneira geral, a população americana como um todo ainda não está acreditando muito nisso, né?
Então muita gente ainda indo à praia, etc., no sul dos Estados Unidos, na Flórida. Então a gente está vendo ainda muitos casos de pessoas que não ainda estão acreditando. Como eu falei também no último podcast, eu não estou me preocupando muito com a maluquice da Bolsa de Valores, porque realmente uma questão, é muito difícil você avaliar esses números agora, né? Essa semana foi novamente mais uma gangorra aí de sobe e desce de Bolsa de Valores do mundo todo, né? Então, assim, Bolsa de Valores eu não vou nem falar, não vou entrar em detalhes, eu volto a insistir que o que me preocupa é a economia real. No mundo todo, existem muitos milhões de habitantes, né, de pessoas que vivem na informalidade e que têm que ir para o trabalho para poder ganhar o seu salário. Ou seja, não são pessoas assalariadas, não têm a garantia do salário, são autônomos, são pessoas que prestam serviço, né? Trazendo para o caso brasileiro, é o feirante que está ali na esquina da nossa rua, são as faxineiras que fazem limpeza informal em vários lugares, ou seja, trabalhadores que estão na informalidade. Esses me preocupam bastante, obviamente, sem falar no pessoal que trabalha em turismo, né, hotéis, empresas de aviação. Mas esses de empresas, eu fico menos preocupado, porque os governos, de uma maneira geral, conseguem rastrear melhor e ajudar injetando dinheiro nas respectivas empresas. A minha preocupação é o pessoal da economia informal, que o governo não tem dados corretos, dados certos dessas pessoas. Então, volto a insistir, a questão da economia me preocupa muito, os números ainda no Brasil são baixos, temos que realmente tomar as medidas necessárias, como o Ministério da Saúde tem falado, os cuidados necessários, isso é muito importante, porque o nosso sistema de saúde ele não aguenta, né? Nós não temos a estrutura de saúde que países da Europa têm, países da Japão, Coreia do Sul têm. Então é muito importante seguir as recomendações do Ministério da Saúde, não irmos desesperados ao hospital por qualquer coisa. Quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa. Quem puder dar férias para os seus funcionários, dê férias para os seus funcionários, para ver se a gente consegue segurar essa circulação. Sem sombra de dúvidas, como eu comentei também no último podcast nosso, nós estamos passando por um momento que é único, né? Eu não me recordo, né, na minha vida de ter passado uma situação como nós estamos passando no momento. É muito importante a gente ter essa consciência. É um momento também para a gente refletir, né, em termos das relações pessoais, das relações entre os países, né? O mundo está muito polarizado, com muito ódio. A gente ainda vê discursos, como vimos essa semana, os Estados Unidos ainda culpando muito a China pelo que aconteceu. A China tem culpa, tem culpa, a gente viu aqui os dados. A China segurou a informação há muito tempo, né? Vamos lembrar de outros podcasts nossos que eu sempre comento, que a questão do Partido Único Chinês ela é importante, né? Ela, em termos assim de não pode ter nada errado, né? É um partido perfeito, etc. Então isso é uma questão muito séria para os chineses, né? Porque é uma população muito alta, não é uma democracia. Então, obviamente, isso aí faz bastante diferença. Os chineses realmente erraram. O fato deles não serem uma democracia, não terem uma imprensa livre, prejudicou muito o combate ao vírus. Mas, por outro lado, o fato de serem também uma ditadura e um governo central permitiu que eles tomassem medidas de grande, né, austeridade muito rapidamente, né? Então, assim, mas a China tem a sua parcela de culpa, sem sombra de dúvidas, nessa questão do coronavírus, mas também agora ficar culpando a China e falando que a China é isso, até porque, como também já falei nos últimos podcasts, a China é que vai acabar salvando o mundo de maneira geral agora, com a retomada da economia. Há muita expectativa da China crescer a partir de abril, voltar a produzir em massa das suas indústrias, e consumo em massa, produção em massa nas indústrias chinesas, vão precisar de commodities como as nossas, de minério de ferro, dos minerais de maneira geral. A população chinesa não parou de comer, né? Então vão continuar importando os nossos alimentos, etc. Então não me preocupa muito com isso. Então é importante a gente ter clareza que nesse momento a palavra serenidade deve ser uma palavra de ordem, seguir as recomendações do governo, né, em termos de restrições de circulação e coisas desse tipo, que eu acho bastante importante.
Nos Estados Unidos a gente vê um desafio muito grande para o governo, o Trump muito preocupado, obviamente, com as eleições em novembro, está tentando tomar medidas mais drásticas possíveis, ele realmente viu que a situação é muito séria. Eu não gosto do jeito que o Trump conduz as relações dele com outros países, em termos de tá falando mal da China, ao mesmo tempo também fechou as fronteiras com a Europa sem falar nada com os europeus, mas ele agora está realmente tomando atitudes todos os dias, dando depoimento, todo dia dando coletiva e tentando tomar as medidas necessárias para conter, mas é muito difícil, porque os Estados Unidos têm essa tradição de independência, as pessoas lá, muito essa mentalidade liberal de cada um tomar conta da sua vida, não gostam muito de interferência do governo, então os Estados Unidos vai ter muita dificuldade para poder implementar as medidas necessárias para conter o coronavírus. Então esse é um dado muito importante. Vamos continuar acompanhando, é o tema mais importante, sem sombra de dúvidas, no momento, e vai ser nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. Há algumas notícias muito boas sobre tratamentos novos, né, para cuidar do coronavírus, dos pacientes com coronavírus. Vacina, estão falando aí até o final do ano talvez já consigam a vacina, mas mais provável só no ano que vem. Mas o fato de já terem levantado alguns medicamentos que podem funcionar bem para o tratamento de quem tem o coronavírus é uma notícia excelente para nós. Então vamos aguardar, vamos ter muita tranquilidade. O mundo está muito melhor preparado em termos de ciência, né, para combater esse tipo de vírus, para combater essa situação do que era antigamente. Hoje, os nossos guerreiros nessa guerra, se a gente considerar isso uma guerra global contra o inimigo, o vírus, né, isso é muito importante. Temos que estar unidos, os países têm que se integrar nessa hora, né? Mais um exemplo que eu falo de que não dá para os nacionalismos aflorarem agora tem que ter o globalismo, tem que ter a união entre os países para a gente conter essa questão seríssima que é esse vírus, que tem realmente uma capacidade assim de contaminação muito alta, a letalidade ainda não está tão alta, mas a capacidade de contaminação é muito rápida, é realmente impressionante. E, obviamente, não poderia deixar de lembrar que os nossos guerreiros nesse momento são os profissionais da saúde que estão na linha de frente dessa guerra e os cientistas que estão correndo atrás dos medicamentos necessários e da vacina para tentar conter. Também lembro a vocês que as Forças Armadas brasileiras e nos outros países estão altamente mobilizadas para isso, já com planos contingentes, planos de emergência para ativar várias situações, caso a situação realmente aumente. As Forças Armadas estão se preparando para atuar forte nesse aspecto. Muito cuidado com os mais velhos, muito cuidado. Esse período de confinamento é um período muito estressante, sem sombra de dúvidas, mas nós vamos passar por isso. A humanidade já passou por momentos piores. No quadro do Estamos de Olho, né, passando agora para alguns outros pontos para a gente não esquecer, né, aquela crise na fronteira lá da Síria com a Turquia, uma crise ainda que preocupa. Só para lembrar vocês, hoje no mundo nós temos aí 10 mortos pelo coronavírus. A guerra civil na Síria já tem mais ou menos 500 mil mortos, né, só na Síria, né, desde 2011 até hoje. Só na guerra civil da Síria, 500 mil mortos. É por isso que eu estou comentando com vocês que a humanidade já passou por momentos mais difíceis de guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e nós passamos por essas situações, né? Então é importante ter clareza nisso, né? O mundo vai passar por essa crise, né? Quanto tempo vai durar vai depender muito do nosso comportamento. Outras crises que estão acontecendo, guerra civil no Iêmen também, uma crise humanitária terrível. Líbia também ainda não resolveu a guerra civil lá na Líbia, é um ponto importante. Tem aquela praga de gafanhotos que eu já comentei há uns 2, 3 podcasts atrás, em países do leste da África, que preocupa bastante, porque pode atrapalhar muito a economia desses países, a agricultura desses países. Uma praga de gafanhotos está afetando vários países ali do leste da África. Aquela guerra de preço de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, o preço do petróleo caiu abaixo de $30 essa semana, né? Mas agora realmente não é o tema, não é prioridade esse dado agora. Como eu falei para vocês, esse preço é um preço artificial. Daqui a pouco essa situação também resolve. E aqui, rapidamente, para encerrar esse meu podcast, eu queria fazer uma homenagem a um amigo, um cientista brasileiro, Dr. Sérgio Campos Trindade, faleceu essa semana, na quarta-feira, em Nova York, pelo coronavírus. Um grande amigo, um grande brasileiro, patriota, especialista em Ártico,
Estive com o professor Sérgio na conferência que eu participei lá na Islândia, conferência sobre o Ártico. O Dr. Sérgio, sem sombra de dúvida, o maior especialista de Ártico que nós tínhamos no Brasil. Uma perda muito grande, e eu queria fechar então o nosso podcast com essa mensagem, né? Eu tenho certeza que o Sérgio está lá em cima olhando por nós nesse momento aí de bastante tensão e ansiedade de maneira geral, e ele pode ter certeza que nós ainda vamos segurar essa bandeira aí da presença brasileira também no Ártico, uma bandeira que ele defendia muito. O Brasil, como um país grande, não pode estar fora de nenhum lugar desse planeta, tem que estar envolvido com todos os problemas, e o Sérgio falava muito isso, né, da importância do Brasil participar mais das coisas do Ártico. Então, fecho o meu podcast 71 com essa homenagem ao meu amigo. Um bom final de semana todo, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.